E hoje completa 20 anos do maior ataque terrorista da história dos Estados Unidos, se bobear até do mundo, onde Osama Bin Laden, um terrorista da Al-Qaeda, derrubou 2 aviões nas Torres Gêmeas, localizadas em Manhattan, lá em Nova York. Fique até o final que eu vou te contar toda a história. O ataque ocorreu às 8h46 da manhã, quando o avião do número 11 da American Airlines bate na primeira torre, a torre norte do World Trade Center, a uma velocidade de 800 km/h. E 16 minutos depois, um segundo avião de número 175 se choca com a segunda torre, a Torre Sul. E a partir daí, começa o famoso 11 de setembro. O dia mais sombrio da história norte-americana, o dia que o mundo parou e o país mais poderoso do mundo tomou um choque histórico e inesquecível. E não para por aí. Às 9h37, outro ataque terrorista. Dessa vez um avião da American Airlines, de número 77. Ele atingiu o Pentágono, que é o famoso Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E quase 2 horas depois do primeiro avião se chocar contra as torres, elas afundam e vêm ao chão. Sendo primeiro a Torre Sul, e meia hora depois, a Torre Norte. E ainda teve a tentativa de mais um ataque, dessa vez um avião que tinha por objetivo atingir o Capitólio ou a Casa Branca, e caiu em uma área de mata verde, quando pessoas que estavam dentro do avião tentaram tomar o controle do voo. E com esse ataque, chegou ao número de 2.996 mortes, já contando os 19 terroristas envolvidos nos ataques, e também mais de 6.300 feridos. E após os ataques, a polícia americana encontrou no aeroporto de Boston uma mala do egípcio chamado Mohamed Atta. Nessa mala continha os documentos de 19 sequestradores, sendo o dele de 15 terroristas da Arábia Saudita, um do Líbano e 2 dos Emirados Árabes. Bom, vamos lá. O que deu mais medo nos Estados Unidos foi pelo fato de que eles se sentiam muito seguros por estarem cercados de oceanos e só fazerem fronteiras praticamente com 2 países, que seria Canadá e México, quando de repente os ataques terroristas vieram de dentro do próprio país. E até aquela data, os Estados Unidos era considerado um país inalcançável, tanto no quesito segurança, poder e financeiro. Não é à toa que 1/3 do PIB global era dos Estados Unidos na época. Mas depois daquele dia, a visão não só dos norte-americanos, como do resto da população mundial acabou mudando. Mas Claudinei, financeiramente falando, o quanto que foi o prejuízo dos Estados Unidos? Bom, tirando o lado de que muitas famílias perderam os entes queridos, o prejuízo monetário, já contando aeroportos fechados, bolsa de valores fechada, comércio fechado e as estruturas das torres e dos aeroportos, estima-se um prejuízo de 2 trilhões de dólares. E se somarmos esse valor, as guerras que os Estados Unidos se envolveu antes e depois do ataque, que foi contra o Irã e contra o Afeganistão, que custaram um total de 5 trilhões de dólares, dá um valor de 7 trilhões de dólares. Trazendo esse valor para real, a moeda de hoje, considerando o dólar a R$5, só para você ter uma ideia, representaria 35 trilhões de reais. Se formos colocar na balança, o PIB do Brasil em 2020 foi de 7,4 trilhões de reais. Ou seja, o prejuízo que os Estados Unidos apresentou na época foi quase 5 vezes o PIB brasileiro de 2020. E é sempre bom lembrar que tem a perda do valor monetário em relação à inflação. Eu só trouxe aqui para exemplificar para você ter uma noção de qual foi o prejuízo. Já que eu falei de guerra que os Estados Unidos se envolveu e custou caro, é bom lembrar que os especialistas dizem que a guerra do Iraque que os Estados Unidos se envolveu para capturar o Saddam Hussein foi um erro. Mas a guerra que os Estados Unidos teve contra o Afeganistão foi um mal necessário, porque ele fez aquilo como uma vingança em relação às Torres Gêmeas. E caso ele não tivesse feito isso, os Estados Unidos iam demonstrar fraqueza e falta de poder de fogo. Assim, todos os países do mundo que se acharem potentes, claro, iam brigar entre si para dizer que era a nova potência global e poderia gerar até uma terceira guerra mundial. Mas um dos grandes problemas gerados por esse ataque foi o início de um preconceito global gigante contra os muçulmanos, que as pessoas, principalmente os americanos, interligavam os muçulmanos a grupos terroristas, devido ao ataque praticado pela Al-Qaeda, que era um grupo islâmico, e assim considerando os árabes como inimigos. Certo, Claudinei, mas o porquê que houve o ataque e qual que era o principal objetivo do Bin Laden? Bom, para começar, a ideia é muito antiga e nem foi Bin Laden que criou essa ideia. E também era para ser pior do que foi.
Pois em 1995, um paquistanês chamado Khalid Sheikh Mohammed planejou um ataque global com a explosão de 12 aviões comerciais que saíram dos Estados Unidos com destino à Ásia. Um avião explodindo a sede da CIA e também o plano de assassinar o Papa João Paulo II. Esse plano se chamava Operação Bojinka, mas felizmente o plano não deu certo e diversos terroristas envolvidos foram presos. Esse mesmo cara, em 1996, encontrou Bin Laden no Afeganistão. Bin Laden na época era milionário e foi convencido de financiar o novo atentado e responsável por determinar quem executava cada coisa e os locais que ia ser feito o ataque. O primeiro alvo era o prédio do banco americano chamado US Bank Tower, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas no fim, chegaram ao consenso de atacar apenas Nova York e Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. Muitas pessoas falam que os Estados Unidos sabia do ataque e até mesmo participou, porque assim eles teriam uma desculpa para invadir o Oriente Médio. A questão é que não sabe se ele sabia, mas pelo menos suspeitava. Por quê? Porque existiam alguns pontos meio suspeitos naquela época. Meio não, muito suspeitos. Por exemplo, a Al-Qaeda estava se fortalecendo muito naquele período. Mas os Estados Unidos, segundo eles, falavam que eles achavam que ia atacar a Arábia Saudita e não o próprio Estados Unidos. Outro ponto é que muitos membros da Al-Qaeda tinham tirado vistos naquela época, vistos americanos no caso, para entrar no país. Porque se você não sabe, para você entrar nos Estados Unidos você tem que ter autorização e ter o visto para entrar no país. E outro ponto é que muitas pessoas estranhas tentaram tirar licença para pilotar avião. Pessoas que não tinham nem noção de direção, noção básica, e queriam tirar a licença para ter habilitação para voo. No dia 6 de agosto de 2001, o presidente George W. Bush recebeu a notícia de que em breve haveria um ataque terrorista no país e que era planejado por Osama Bin Laden, mas não sabia o lugar, o jeito que seria feito e a data programada. E foi aí que no dia 11 de setembro, tudo que foi dito no começo do vídeo aconteceu. E em 2003, Khalid Sheikh Mohammed foi preso. Inclusive, está preso até hoje. E em 2011, Osama Bin Laden morreu no Paquistão, em uma operação americana que, segundo eles, o governo americano, o mataram com um ataque de drone. Mas segundo o Talibã, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre o Talibã, de como ele surgiu, de quem é o Talibã, como que ele é financiado, vou deixar no card aqui em cima. Eles falam que os próprios soldados do Bin Laden o mataram para que os Estados Unidos não o captassem com vida e torturassem ou tentassem pegar informações dele. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seu amigo para ele saber a real história do atentado às Torres Gêmeas. Sou o Claudinei Júnior, você está no canal Minando Mercado. Um beijo, um abraço e fui.